Saúde os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta para o nosso encontro semanal, em que durante o decorrer da semana nós temos nossos dois encontros, em que trazemos uma reflexão da palavra do Senhor para a nossa edificação, para encorajamento, fortalecimento espiritual, para que a gente continue sem perder o foco no Senhor, usando a arma que o Senhor nos deu como a oração e a palavra de Deus, que é necessário para alimentar o nosso espírito, e fortalecer na nossa caminhada. Nós somos, para quem não nos conhece, que está acessando pela primeira vez, nós somos a Igreja Presbiteriana do Monte Santo. Eu faço parte aqui da nossa congregação do bairro Zé Pinheiro e compartilhamos sempre com a palavra do Senhor. Durante a semana nós temos, na quarta-feira, o nosso devocional com o reverendo Robson Ramalho, e no domingo o nosso culto de adoração com o reverendo, e no decorrer da semana nós temos participado com uma palavra de encorajamento aos nossos irmãos da nossa congregação e aos demais que não têm nos acompanhado. E eu queria convidar você essa manhã a trazer para a nossa edificação a reflexão no Evangelho de João, já no final, no capítulo 21, apenas 3 versículos, o 20, o 21 e o 23, que diz assim a palavra do Senhor. Então, Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o seu peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é o traidor? E vendo depois, Pedro perguntou Jesus: quanto a este, respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Vamos orar, clamar a Deus, pedir misericórdia do Senhor, a iluminação do seu Santo Espírito. A gente deve sempre a ter esse hábito de, quando nós vamos meditar, seja em pregações ao vivo ou em live, mas também nos nossos encontros, clamar a Deus, e sempre oração: Senhor, que esse teu Espírito Santo fala ao meu coração através dessa mensagem. Não olhe para o pregador, olhe para a mensagem. Você sabe que a Escritura ela não tem nada de novo, ela sempre está trazendo sempre reflexão daquilo que já foi escrito, deixado, que os profetas já vêm falando, o próprio Jesus falou, e as Escrituras sempre têm nos orientado, porque nós temos a facilidade de esquecer. Então é necessário que nós sejamos repetitivos com a mensagem até que ela seja de fato mergulhada no nosso coração e feita uma base, uma raiz sólida, para que a gente venha compreender o que o Senhor tem a nosso favor. Aqui nós não trazemos nada de novo. A Escritura permanece para sempre. Daqui a 1000 anos essa palavra vai ser sempre a mesma. Então, que ela encoraja, que ela traz ao homem o entendimento de que ele é pecador e que necessita da graça desse Deus, da misericórdia, para que ele seja salvo, para que o homem venha se arrepender, compreendendo justamente através do Espírito Santo o que a palavra do Senhor diz. Então, nesse instante, vamos orar, pedindo a Deus que traga essa direção de compreensão ao nosso coração. Maravilhoso Deus, louvamos o teu nome nessa manhã mais uma vez, ó Deus, que compartilhamos a tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor, a tua palavra. Deus. Nós entendemos, Senhor, que sem ti nada podemos fazer, e de fato é verdade, porque nós clamamos que as coisas espirituais só o teu Santo Espírito pode nos dirigir, ó Deus. E nessa reflexão nós clamamos a ti. Nos ajude, Deus, a compreender e a guardar e a praticar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por ela. Amém, amém, amém. Irmãos, eu queria fazer a leitura em outra versão, e aí a gente parte para a nossa introdução. Na tradução de uma mini-bíblia, na Sociedade Bíblica do Brasil,
na tradução da Nova Linguagem de hoje, ela diz assim: então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa que havia chegado mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que tem? O que é que tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não tinha dito isso. Ele apenas disse: se quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e a escreveu, e nós sabemos que ele disse a verdade. Então, irmãos, diante disso eu queria trazer uma reflexão justamente da gente. A missão da gente é não perdermos o foco, mesmo nesse tempo de crise. E permanecermos trabalhando. Nosso foco é o Senhor Jesus e tem que ser a nossa caminhada pautada sobre isso. Olhando não para homens, não para pessoas, mas olhando para o Senhor, o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. A crise ela vem justamente para que a gente venha perder o foco. Ela contribui para que a gente venha perder esse foco de olharmos para Cristo. E assim nós corremos um sério risco de desistirmos, com maior facilidade de seguir o nosso chamado. E também de quando olhamos para pessoas e as dificuldades que nos rodeiam. O Senhor Jesus, ele, ao ressuscitar, ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ele o estava comissionando a seres associados à sua missão. Façamos uma lista pelas quais a missão de Cristo deve ser continuada no mundo através do testemunho da igreja. Então, irmãos, olhando para isso, o nosso foco, o nosso testemunho é de que nós estamos focados no Senhor e não vai ser a crise que vai tirar esse foco da nossa caminhada. E olhando para isso, irmãos, a crise, seja ela em qual área for, ela sempre traz grande prejuízo para as pessoas, Mas sempre se encontra uma solução, se a crise é física, tratamento, Se é financeira, empréstimo, ajuda, algo desse tipo. Se é conjugal, a reconciliação, um conselho, Se é psicológica, a ajuda de um psicólogo, de alguém que oriente. Mas sempre o homem traz uma solução para essa crise, Se for política, que a união dos políticos em prol de um só projeto, sempre há, da parte do homem, a solução. Mas quando essa crise ela parte para a parte espiritual, aí a crise ela é mais complexa. Quando a gente entende que porque a crise espiritual ela destrói a base principal e elementar do cristianismo, que é a fé. A espiritualidade ela é firmada pela fé. Então, quando a gente entra nessa crise, quando a gente perde esse foco de olhar para Cristo, que a gente entra nessa crise, a gente gera em cada um daqueles que são acometidos dessa crise, em perder a segurança, em perder, você fica, promove a incredulidade, ela promove a incapacidade e acarreta justamente, consequentemente, na desistência, no fato de você não querer mais seguir ao Mestre. Porque já diz o ditado, quem perde a fé, ela perde tudo, Muitos dizem que quando você perde dinheiro, você perde muito, Quando perde amigos também, você perde muito. Mas quando você perde a fé, você perde tudo. E a gente lembra da Epístola aos Gálatas, em que Paulo traz justamente nesse contexto que eles passaram para outro evangelho porque eles perderam o foco, porque eles puseram o olhar naqueles que os homens
traziam como ensinamento da lei e querendo agregar aquilo que o Senhor tinha dito para que ele seguisse. Eu queria fazer uma breve leitura aqui, justamente na carta aos Gálatas, em que a atenção que Paulo chama, né, e o apelo que ele faz quando convoca os Gálatas a uma reflexão daqueles que eles tinham invocado através do Espírito Santo de Deus e agora tinha corrido atrás de obras da lei. E aqui Paulo traz algo que a gente vai justamente juntar com esse ponto de vista que eu trouxe aqui desse texto, de nós não perdermos o foco. Paulo diz assim, no capítulo 3 da carta aos Gálatas: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato, que tendo começado no Espírito, estejai agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade for em vão? Aquele, pois, que vos concedeu o Espírito, o que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então aqui, irmãos, Paulo já está trazendo à igreja dos Gálatas que eles perderam o foco, que eles perderam a visão espiritual daqueles que eles tinham aprendido do Evangelho de Cristo, e Cristo crucificado, aquele que estava acima da lei, aquele que trouxe o fim da lei. E Paulo traz justamente porque eles entram nessa crise, nessa decadência. E a reflexão que eu quero trazer essa manhã é justamente sobre isso, o nosso foco, a gente não pode perdê-lo, porque nós vamos entrar em crise. Em uma crise pior do que essa que nós estamos presenciando nos nossos dias. Olhamos a vida de Pedro e vimos que ele experimentou justamente essa crise. Essa crise espiritual que trouxe desânimo, em que fez ele abandonar o seu chamado e de seguir Jesus e voltar para a sua antiga rotina de pescar, de pescador e pescar apenas peixe. A crise tirou a sua visão espiritual, levando a tomar decisões precipitadas e com isso arrastando com eles os seus amigos, né, para o desânimo e para o afastamento da missão que ali foi imputada a cada um deles. Este capítulo 21 apresenta justamente com um novo encontro com Cristo, o cenário que que Jesus encontrou Pedro foi o mesmo que teve o primeiro encontro, né? Em que o Senhor Jesus chamou ele para ser pescador de homens. E se repete até mesmo o mesmo milagre que aconteceu lá em Lucas capítulo 5, que a gente sabe da história, da história da pesca, né? Então, a gente vai ver se seguir esse homem que ficou desanimado com a morte do Senhor, que entrou em crise espiritual, né? E pensou até no próprio fracasso e desistiu do Senhor. Mas nós vamos ver nesse capítulo 21 que Pedro pode até ter desistido do Senhor, mas o Senhor não desistiu de Pedro. Invocou ele para novamente retomar a sua caminhada de segui-lo. Então, logo depois vem o tão conhecido o interrogatório que a gente conhece, né? As 3 perguntas que Jesus fez a Pedro, se ele o amava mais do que todos os outros, né? E todas as outras coisas. E Pedro, ele responde de forma categórica que sim, né? Quando é exortado a voltar, a apacentar o seu povo, a retomar o seu cuidado como pastor, a qual ele tinha deixado como pescador de homens, que ele tinha de retomar a sua caminhada, e Pedro, deixando de fazer isso, resolveu, né, voltar a pescar, como nós sabemos da história. Mas nós vamos ver nas suas epístolas, na primeira epístola de Pedro, que Pedro reconhece que essa exortação valeu a pena para ele retomar a sua caminhada. E na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 2,
Pedro agora começa a orientar aquela igreja que ele apacenta, que ele cuida, né? Com a missão que ele retomou. Aí Pedro diz assim, capítulo 2, verso 2: desejar ardentemente, como criança, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que atende experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para com ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdotes santos, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Pois está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Esse veio a ser a principal pedra angular. Então está aqui Pedro orientando, já com a consciência da missão que lhe foi dada, de orientar aqueles que estavam sob seu comando a continuar, entender que eles agora têm uma missão, né? E a pedra principal daqueles que crêem, e aqueles que crêem não se envergonhar, de Pedro agora orienta a esses irmãos a servir, porque eles são casas espirituais. Já no capítulo 5, agora a gente vai ver a contundência de Pedro nos deveres do ministério, que foi imputado a cada um deles, e ele faz a orientação e dá a orientação àqueles dessa forma. Capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como também Deus quer, nem por só de ganância, e nem mais de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-se modelo ao rebanho. Ora, logo o Supremo Pastor se manifestará e recebereis a inacessível coroa da glória. Então, a consciência de Pedro, da sua responsabilidade, né, depois dessa exortação, desse encontro com o Senhor, de apacentar a sua igreja, ele voltou-se, né, a seguir e a servir da forma que o Senhor tinha orientado, né, de conduzir, cuidando da igreja e do seu povo. Mas a sequência desse encontro traz essa reflexão justamente da gente não perder o foco, né? E Pedro aqui, depois desse encontro, a gente vai ver que do futuro, que foi quando ele escreveu as suas epístolas, ele tem a consciência já da sua responsabilidade, né, de pastorear o seu povo. Mas aqui vamos ver o versículo 18. Né, versículo 18 vai dizer assim: na verdade vos digo, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava para onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então o Senhor, ele tem esse encontro e dá essas orientações a Pedro, e faz Pedro entender que, de fato, ele não foi chamado para pescar peixe, porque ali ele não estava fazendo a vontade do Senhor, mas ele iria fazer a vontade do Senhor quando ele fosse justamente ser esse pescador de homem, né, cuidar do seu povo, né? Aí sim ele estava fazendo a sua vontade.
E Jesus estava preparando Pedro justamente para em segui-lo até a morte, como de fato aconteceu, né? Por meio dessas coisas que viesse, não pela sua força ou por ele próprio, mas nem segundo a sua vontade, mas pelo intermédio do Senhor, do Espírito Santo de Deus, que conduziu Pedro a tomar essa decisão de voltar, né? Então Pedro, ele foi chamado novamente para a sua caminhada, ou seja, para retomar a visão e o foco que ele havia perdido, né, com o desânimo e a tristeza que assolou seu coração. E agora o verso 20, a qual a gente aqui fez a leitura e trazemos para a nossa reflexão, diz assim: então Pedro, voltando, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o seu peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Então, irmãos, precisamos justamente entender que nós precisamos ter essa vida devotada ao Senhor. A nossa missão também foi dada, nós somos comissionados, nós somos missionários, né? E a nossa responsabilidade é continuar nesse foco, independente de circunstâncias, de servir ao Senhor. E Pedro aqui estava voltando a ter uma vida devotada, uma vida devotada ao Senhor, né? Pescando homens, e não só pescando, mas alimentando com a palavra do Senhor. É como a gente viu nessas duas cartas que eu fiz menção anteriormente, né? Vemos aqui que há uma dupla missão de trazer, de pescar, né? E discipular, de ensinar, para que eles permaneçam, né, firmes, olhando para um foco, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu estava meditando esse texto e procurei um livro que eu tenho aqui, de Weisberg, que ele disse assim a respeito desse texto: há uma diferença entre filiação, que é ser salvo, e discipulado, que é seguir o Senhor. Nem todos os cristãos são discípulos, né? Pedro não perdeu sua filiação quando pecou, mas sim quando se afastou do seu discipulado. Por isso, Jesus repetiu o seu chamado: segue-me. Jesus confronta Pedro com a morte de cruz, indicando como Pedro seria crucificado. E mesmo assim, a gente vê que o chamado é: segue-me. Então, irmãos, olhando para esse prisma, nessa perspectiva do nosso chamado, independente das consequências que venhamos a ter, né, nós temos que permanecer firmes com o nosso foco no Senhor. Né? Pedro aqui entendeu completamente, porque, como Paulo diz, viver é Cristo, né, e morrer é lucro. O temor que a gente tem da morte como o Shed diz, ela é um passo para a eternidade. Então as pessoas deixaram nesses últimos tempos, né, de perder o foco, porque não tem mais um encontro, e muitos daqueles que eram só religiosos, que iam cumprir uma missão no seu domingo, né, e agora, independente desse contexto que nós estamos, mas já havia dentro dele já essa perspectiva de abandono, porque ele estava ali apenas cumprindo um ritual religioso e não uma forma devota de adoração ao nosso Deus, de saber que há esse dia que nós separamos para o Senhor, de adorá-lo e prestar o nosso culto, rendendo graça ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Então, quando as pessoas perderam esse encontro, perderam esse foco, perderam a sua visão espiritual e justamente acarretou no desencontro, né, e de andarem fora dos caminhos do Senhor. E a gente vai ver inúmeras pessoas relatando, de pessoas que nesses dias voltaram a beber, né, e vários outros casos que a gente aqui não vai entrar no mérito, mas que perderam o foco da alegria do Senhor, porque não estava aonde se reúne, mas como se reúne. Né? Se você se reúne com um propósito, seja na minha casa, seja na igreja, seja em qualquer outro local, se o propósito é adorar a Deus, ele vai permanecer. Mas se é apenas para um encontro, para que sejam vistos pela sociedade, pelas pessoas, que ele é uma pessoa religiosa,
ele está totalmente enganado e aí ele vai perder esse foco e vai desanimar. Né? Então a gente vai ter visto e aclamar a Deus que o Senhor tenha misericórdia e faça como fez com Pedro, que volte, retome o encontro e chame e convoque novamente através do Espírito Santo. Porque a gente sabe que a Bíblia diz que aqueles que são dele, ele não vai se perder. Né? Que ele vai acolher, que ele vai trazer, mesmo pecando, mesmo errando, o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, vai chamá-lo de novo. Né? Então, Pedro aqui teve esse novo encontro, esse novo chamado, depois de sua desistência. Né? Então, Pedro entendeu e escreveu as suas cartas, e a sua segunda carta ele vai dizer algo interessante, né? No capítulo 1, no verso 10, que ele diz assim: irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha a consciência agora de Pedro. Depois de tropeçar, depois de falhar, depois que o Senhor novamente o chama, né, convoca para voltar, para retomar a caminhada, Pedro agora, na sua consciência, cumpre de forma literal, agora orientando os amados irmãos, a qual ele apacenta, que ele cuida como pastor, né, de procurar evidenciar a sua salvação, a sua vocação. Como assim? Continuando diligente na obra do Senhor, firme no foco em busca do Senhor, em servi-lo, em agradá-lo. E Pedro ainda acrescenta, porque procedendo assim, não tropeçará em tempo algum. Ou seja, no tempo de crise, a gente permanece firme. No tempo da dificuldade, a gente permanece firme, porque nosso foco é o Senhor. Então, a gente vai ver que Pedro cometeu alguns erros quando desviou o seu olhar do Senhor e colocou na dificuldade. A gente vai ver aquele Mateus 14, né, quando o Senhor vem sobre as águas, que Pedro olha e ele fica aterrorizado, como se fosse um fantasma, se estivesse vendo um fantasma, e Pedro adentra e pede ao Senhor para andar sobre as águas, e assim ele faz. Né? E logo ele olha para as circunstâncias, para o tamanho das ondas, para a velocidade do vento, né? E perde o foco de olhar para o Senhor, e mais uma vez Pedro naufraga. Né? Então, Pedro ele cometeu alguns erros que, ao desviar os olhos do Senhor, e serve de lições para a gente, que todas as vezes que nós desviamos o foco do Senhor, nós estamos praticamente ao léu, né? Porque a gente vai cair na descrença, na incapacidade, né, da gente reagir, porque a gente perde o foco. Mas quando a gente olha para o Senhor, diante das dificuldades, a gente segue firme, clamando ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua graça. E aí, como Pedro, né, nesses momentos, né, agiu de forma equivocada na sua decisão, né, e veio o Senhor com graça e misericórdia, acolhendo e cuidando. Aí, o versículo lá do texto de Hebreus, na carta aos Hebreus, um texto também já comentado aqui entre nós, nos nossos encontros, diz algo interessante que eu queria também compartilhar com os irmãos. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos rodeado de tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossas almas. Então, irmãos, nós temos que andar com o nosso foco no Senhor, né, que, como diz o texto aqui, né, olhando firmemente para esse autor e consumador da nossa fé, porque com isso a gente não vai desmaiar a nossa alma, nós vamos cair em fragilidade, né, de incorrermos em errar, em pecar contra o Senhor, né, nos afastando dele. E por fim, irmãos, a gente vai ver o final desse livro, desse Evangelho de João. A gente vai ver algo que ele traz até como exagero, né? Quando ele diz assim: porém,
Aí de muitas coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem mesmo o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos, né? Mas, na verdade, isso é um tipo de linguagem, de um hipérbole, né? Um exagero, mas a gente sabendo que poderiam acarretar em mais Bíblias, né? Mas que não é dessa forma, né? Aqui não é forma literal, mas apenas uma forma de expressar a quantidade de fatos ocorridos, né, no ministério de Jesus, que realmente foram muitos. E aqui foram, a nossa compreensão aqui, aquilo que foi escrito, é justamente para que a igreja seja alimentada por ela. Foi o necessário, foi o essencial para conduzir o povo à salvação. Mesmo depois do discurso de Pedro em Atos, né, a gente vai ver Pedro se levantando, né, muitas pessoas se converteram. E esse encontro de Pedro, ele traz outra reflexão para a gente, onde Pedro ele confessa seu pecado e afirma o seu amor ao Senhor, onde ele teria o seu olhar espiritual restaurado, né? Então, olhamos e vendo Pedro agora em seguir e servir o Senhor, né? E aqui está o seu testemunho das cartas que foi deixada. Por isso, irmãos, a gente anda uma hora e meia e vê as pessoas perdendo o foco, né? As pessoas voltando a práticas que antes, né, não faziam mais parte do seu contexto, mas porque perderam o foco, né, a tristeza, a crise em si, tanto o que nós estamos passando como a crise espiritual, que é o desânimo em olhar para a circunstância e não ver saída. As pessoas elas andam no seu próprio entendimento, né? Então, e tomam decisões precipitadas. Então, isso é o que a gente traz como reflexão através desse texto, né? E eu queria finalizar nosso momento de reflexão justamente convocando você a permanecer firme, né? Olhando para o nosso Senhor Jesus, confiando nele, buscando nele só a solução. Só ele tem a solução, né? O tempo é dele, né? Então a gente tem apenas que clamar, de reconhecer que de fato sem ele nós nada podemos fazer. E essa reflexão dessa manhã, irmãos, nos traz justamente essa compreensão de a gente colocar nosso foco, né, nossos olhos postos no Senhor e não olhar para as pessoas, para as circunstâncias, porque se a gente olhar para isso, a gente vai ficar pelo caminho e vai fazer como Pedro, vai afundar, né, vai desanimar, vai querer andar nas suas práticas anteriores, né. Então a gente ora a Deus e pede a Deus que nos ajude, né, a andar dessa forma, de nossa visão espiritual estar sempre no Senhor, ligada no Senhor. Então, irmãos, termino finalizando nossa breve meditação dessa manhã. Devemos estar prontos para a paz, né, se possível, mas também preparados para a guerra, né? Então, é inerente ao cristão as lutas, né, esse guerrear espiritual. Então, nós devemos estar preparados, sim. E a única forma é baseada na palavra de Deus, tendo como nosso comandante o nosso Senhor, nos preparando toda a armadura que Paulo escreve lá na carta aos Efésios, para que a gente possa bater e combater com um bom combate, revestido de toda a sabedoria de Deus, né, que está em Cristo Jesus. Então, mesmo assim, irmãos, nem mesmo em tempo de crise nós podemos parar de servir, de seguir o Senhor. Não devemos pôr nossos olhos em circunstâncias ou em pessoas, mas no Senhor, que sempre abençoa aqueles que o seguem, né? E nós temos prova disso nas Escrituras. Então, não use a crise para a desistência, mas use a crise como uma verdadeira oportunidade de firmar mais ainda seus olhos naquilo que pode executar em nosso favor, muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, ou até imaginamos, né? Porventura, às vezes a gente vê fato que para nós é difícil, né? Mas para o Senhor nada é impossível. E é isso que nós queremos ter, que os irmãos andem com essa compreensão, não perder a sua visão. Medite na palavra de Deus na sua casa, tire um tempo para fazer seu momento devocional, seu momento de oração particular, né? Como a Bíblia diz, que ore em secreto, que o Pai em secreto vai te responder, né? Clamando pelos nossos irmãos que estão acometidos das enfermidades que aí estão,
né, pela vida deles, que Deus restaure e proteja aqueles que ainda não foram acometidos, né? Que preserve os irmãos mais idosos, né? Aqueles que têm comodidade física já há algum tempo, né? Para que não venha a ser mais fragilizado com essa doença. Então, nós devemos lembrar que o Senhor nos chamou para ser ministro da reconciliação, né? De amar uns aos outros. E, de fato, a gente olha para esse texto, né? Quando Jesus disse: o que te importa? Segue. Então a gente tem que seguir a Jesus e não nos importarmos com o que está ao nosso derredor, mas olhamos firmemente para esse autor, consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe essa manhã, né? Mando um abraço a todos aqueles que têm nos acompanhado, né? Que Deus abençoe, proteja vocês, fortaleça nessa caminhada, que nós sabemos que não é fácil, mas ela é promissora. É uma caminhada vitoriosa, porque um dia estaremos livres de todas essas mazelas que o mundo aí apresenta, dor, lágrima, luto, sofrimento, né, frustração, tristeza, decepção, amargura, ódio, tudo aquilo que a gente sabe que o mundo apenas ela veio, o príncipe desse mundo veio para matar, roubar e destruir, né? Mas o Senhor veio nos dar vida eterna. Então, por isso, irmãos, põe seus olhos no Senhor. Eu quero orar mais uma vez, finalizando o nosso momento de reflexão, que o Senhor possa ter alimentado o nosso espírito, assim como fez no meu, também possa alimentar o seu, para a gente continuar firme no Senhor, sem perder o foco e trabalhando para o Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós rogamos ao Teu santo nome e mais uma vez, a Deus, te agradecemos por esse privilégio que nós temos no nosso reencontro, a Deus, nessa semana que compartilhamos a palavra do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a nos fortalecermos espiritualmente, que a gente não venha perder o foco em Ti. Abre nossos olhos espirituais, aumenta mais nossa fé, ó Deus. Derrama mais graça sobre o Teu povo, ó Deus, para que ele possa suportar essa caminhada, Senhor. Por isso, ó Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor, que nós podemos refletir. É a ferramenta que nós temos em nossas mãos, a que nós não podemos nos encontrarmos pessoalmente. Mas essa ferramenta, ó Deus, também é importante porque as pessoas vão poder meditar um pouco na Tua palavra, Senhor, e confiar em Ti, e Te seguir, Senhor. Por isso, abençoa nossos irmãos, cada família representada que nos assiste. Derrama Tua graça sobre a vida delas e protege, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, nos protege, nos livra, nos guarda, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Irmão, Deus abençoe a todos, né? Até o nosso próximo encontro, né? No decorrer dessa semana ainda, quando nós vamos trazer a nossa segunda reflexão. E peço aos amados irmãos, né, que continuem a depositar seus dízimos, suas ofertas. Aqueles que queiram fazer pessoalmente, podem trazer ou ligar para um dos nossos irmãos, né, o presbítero Almir, o presbítero Aderaldo, ou o nosso irmão na congregação do Araxá, nosso irmão diácono Zé Carlos. Também aqui na nossa congregação, na minha pessoa, que vocês podem ligar para que a gente possa estar buscando, né? Porque nós temos abençoado os nossos irmãos, nós temos cumprido nosso compromisso, né? E também abençoado aqueles que precisam, né? Nesse instante nós sabemos que nós temos que fazer algo no lado social, né? No lado material para os irmãos, né? Então, é com a oferta de vocês, é com o dízimo de vocês que nós temos cumprido nossa obrigação como igreja, né? De compartilhar com os mais necessitados, né? Então, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, guarde e proteja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.